Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui o relato dos 3 maiores missionários que pisou nessa terra. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, assim está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eis aqui o relato que a Bíblia comprova, os 3 maiores missionários que pisou nessa terra. Jesus fez menção de um homem chamado João. João, ele foi aquele que veio antes de Jesus preparar o caminho do Senhor. Quem era João? João era um simples homem pobre, que se vestia de pele de animais, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele parecia um louco, mas Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, nunca existiu e nunca irá existir um profeta maior do que João Batista. João Batista, a missão dele era falar do Mestre Jesus. Me perdoe se eu me emocionar no decorrer desta mensagem, é porque estou repleto do Espírito Santo. E o homem, por mais que ele seja durão, ele tocado pelo Espírito Santo, ele é humilde. Então o nosso irmão João Batista, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, que foi falar do Mestre Jesus, que é uma honra para todos nós, falar de Jesus, falar do que Jesus fez, do que Jesus é e do que ele vai fazer. Nós sabemos que a morte do nosso irmão João Batista foi cruel, ninguém sabe nem onde foi parar a cabeça do nosso irmão, mas no dia da ressurreição, o corpo dele vai se levantar da sepultura todo perfeito. João Batista, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, uma missão espinhosa. Aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus, aqueles que são chamados para fazer a missão de Deus aqui na terra, anunciar a palavra de Deus, eles são perseguidos. João, ele foi perseguido e ele teve a sua cabeça arrancada, ele foi degolado. Mas ele, segundo as palavras do próprio Mestre Jesus, ele foi o maior profeta que pisou nessa terra. E segundo alguns irmãos que foram arrebatados ao terceiro céu, disseram que João, ele se encontra hoje em um grande palácio celestial. Hoje ele descansa com o Senhor. O segundo missionário, maior missionário, o segundo dos maiores missionários que pisou nessa terra, foi o Mestre Jesus. A Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua glória. Teve a coragem de vir à terra em forma humana, para sentir de perto, sentir na pele o que um ser humano sente. Jesus passou 33 anos aqui na terra, e os 3 últimos anos que ele teve aqui na terra foi de muitas perseguições, muitas críticas, humilhações. O troféu que deram para ele foi uma cruz. A coroa que deram para ele foi uma coroa de espinho. E o nosso mestre, no momento mais difícil, de tanta humilhação que ele passou aqui na terra, ele chegou uma hora que ele pensava que Deus o havia abandonado. O nosso mestre, ele olhou para o céu e disse: Pai, por que me desamparaste? Tal era a dor do desprezo que Jesus estava passando.
as mesmas pessoas que foram curadas por ele, foram os primeiros a gritar: solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. A missão de Jesus foi cumprida. Ele cumpriu a sua missão. Até o último momento da sua vida, ele olhou para o céu e disse: está consumado. E naquele momento o Pai Celestial provou que estava com ele. Há momentos na nossa vida que, por levarmos a palavra de Deus, por anunciarmos o Evangelho de Cristo, nós somos perseguidos de forma tal que a gente chega a imaginar que Deus nos abandonou. Mas é nesses momentos que nós entendemos, porque nós pregamos a palavra de Deus, o inferno se levanta contra nós, as pessoas se tornam nossos inimigos. Jesus disse que até os nossos próprios parentes seriam os primeiros a se tornar os nossos inimigos, porque nós anunciamos o reino dos céus. Jesus foi o segundo missionário, maior missionário que pisou nessa terra. Eu queria estar naquele momento em que ele reuniu os discípulos e ele subiu ao céu em uma nuvem. Naquele momento em que Jesus subia ao céu, os discípulos ficaram muito tristes, mas os anjos de Deus apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós subiu ao céu, ele um dia há de voltar. Passado 10 dias que Jesus subiu ao céu, veio o terceiro missionário, que é esse que faz você chorar. O missionário que hoje está na terra, ele geme por nós, ele nos dá força nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele marca a sua presença nos momentos mais cruciantes que passamos aqui na terra. O terceiro missionário se chama Espírito Santo. Ele não é somente uma força ativa. O Espírito Santo, ele é Deus em pessoa. Eu já tive a honra de ver o Espírito Santo. Ele é um ser humano dotado de poder e autoridade. Ele é Deus em essência. Ele tem o poder de se transformar em forma teofânica. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E ele veio continuar a missão que João Batista começou. A contagem regressiva para o fim começou quando João começou a pregar no deserto. Por isso que Deus revelou para João no Apocalipse, João evangelista, as revelações proféticas do fim. Jesus retornou para o céu, mas o Espírito Santo veio. É Ele que nos faz acreditar em um Deus que os nossos olhos não conseguem ver. É Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos simplesmente vasos para levar a palavra de Deus, mas o missionário Espírito Santo é Ele que faz a missão de convencer a pessoa. Nós prega e o Espírito Santo converte a pessoa. É o Espírito Santo que transforma a pessoa por dentro e por fora. E há momento em que nós estamos passando por dificuldades, lutas, porque pregamos a palavra de Deus, nós entramos no nosso quarto para orar e não saem palavras. Muitas das vezes nós não conseguimos nem falar nada. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a missão dele é preparar os milhões e milhões de santos da terra para levar um encontro de Jesus sobre as altas nuvens do céu. É o grande arrebatamento da igreja que foi revelado para o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo disse que Jesus ele vai vir, vai ficar sobre as nuvens do céu, e os santos serão arrebatados até a presença de Deus. E sabe quem é que vai na frente? Sabe quem é que vai na frente do cortejo? É Ele. Se você nunca teve a honra de ver ainda o Espírito Santo em pessoa, naquele dia você vai ver. Ele tem os cabelos brancos, ele tem uma barba branca, a roupa dele é toda branca. Quem já viu o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. É o maior presente que nós temos. É o Espírito Santo na nossa vida. Você pode ter tudo de riqueza na terra, mas se você não tiver o Espírito Santo, você é um pobre miserável, cego, que não tem nada. Por isso que nós, como cristãos, nós somos felizes. Eu nunca esqueci na minha vida o dia que eu ia visitar uma irmã idosa, e a casinha de taipo e madeira e barro, pisozinho de barro. Quando eu chegava lá, ela estava comendo farinha com açúcar. E quando eu chegava que começava a fazer orações, ela falava em línguas e ela dizia: irmão Pedro, espera um pouquinho que eu vou servir um cafezinho. Hoje essa irmã se encontra com o Senhor. Então, meu irmão, os maiores missionários que pisou nessa terra, Jesus e João Batista, eles eram pobres. Eles eram pessoas que perante a sociedade não valiam nada, porque hoje a sociedade só valoriza quem tem dinheiro, quem tem bens materiais. Mas Jesus disse que tem pessoas que perante a sociedade são ricos, mas perante Deus são pobres. É melhor ser pobre perante a sociedade e ser rico das graças de Deus e da presença de Deus. Hoje o Espírito Santo está na terra, preparando as multidões para se encontrar com Jesus. Deus já me mostrou que a qualquer momento o Espírito Santo terá que retornar ao céu. Deus já me mostrou, eu tive essa revelação. Eu estava em cima de uma nuvem e de repente aquele homem de branco ia subindo, os pés dele pareciam uma tocha de fogo e ele subindo. Era o Espírito Santo que a qualquer momento vai retornar para o reino dos céus. Mas ele não vai só. Ele vai levar a igreja junto com ele. Essa palavra é direcionada para você que está no campo missionário, para você que quer ir para a obra missionária. É gostoso fazer a obra, porém existe o lado dos espinhos, das perseguições. Satanás ele vem com toda fúria para cima daqueles que pregam a palavra. Então, se você tem chamada missionária, bem-aventurado é você, porque essa missão de anunciar a palavra de Deus, os anjos queriam fazer esse trabalho na terra, mas Deus aprovou que você tivesse essa oportunidade de anunciar o evangelho. Então, os maiores missionários que pisou nessa terra, e o terceiro ainda está nessa terra, foi João Batista, Jesus e o Espírito Santo. Os maiores missionários que pisou nessa terra. Teve homens que fizeram grandes trabalhos, mas os maiores foram João Batista, Jesus e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele faz a obra que nenhum homem consegue fazer. Louvado seja Deus. Faça obra missionária. Quem ganha alma, com certeza vai ter recompensa na presença de Deus. Coisa boa é a gente chegar na presença de Deus e não chegar com as mãos abanando. Então, meus irmãos, a vida passa muito rápido. Enquanto é tempo, vamos anunciar a palavra de Deus por mais e mais pessoas, seja de casa em casa, seja nas redes sociais.
Usa o WhatsApp, usa o Face, usa o Instagram para anunciar a palavra de Deus. O tempo é já, o tempo é agora, missões agora, já, porque Jesus está voltando. Lembre, os 3 missionários maiores que pisou nessa terra, Jesus, João Batista e o Espírito Santo, os maiores missionários que pisou nessa terra. E o melhor, o terceiro ainda está aqui na terra, preparando as multidões para ir para o céu. Deus abençoe.